Este vídeo não se assemelha a nada do que vocês imaginam conhecer sobre esse tema. Ele vai além das histórias comuns, revelando camadas ocultas que desafiam a realidade. Os eventos que narramos aqui se desenrolam entre lápides antigas e sombras que se estendem como dedos famintos, em um ambiente onde o ar parece carregado de presenças invisíveis e o silêncio é quebrado por ecos que não pertencem aos vivos. Bem-vindos ao canal Rastros do Medo. Estamos prestes a mergulhar nos mistérios do Cemitério da Consolação, em São Paulo, um lugar que guarda mais do que ossos e memórias. O Cemitério da Consolação não é apenas um campo de repouso eterno, é um labirinto de almas inquietas, onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna tênue demais. Não pretendo aqui revisitar anedotas históricas, mas sim evocar os murmúrios, as fábulas sombrias e os calafrios que ecoaram através das gerações, arrepiando a espinha de quem ousa se aproximar. Agora ouçam com atenção. O que segue é o relato de um homem simples, um coveiro que passou décadas entre esses portões enferrujados. Seu nome é João Batista e ele jura que viveu isso na pele. Ele não é um contador de histórias profissional. É apenas um trabalhador que cavava sepulturas ao luar, com mãos calejadas e um coração que batia forte demais nas noites frias. Vou contar como ele me contou, com suas palavras hesitantes, pausas cheias de lembranças dolorosas e um tom que faz o ar ficar mais pesado. Preparem-se, porque o que vem a seguir não é para os fracos de espírito. Meu nome é João Batista e eu sou... Era o coveiro do Cemitério da Consolação por mais de 30 anos. Comecei lá nos anos 80, quando era um rapaz magro e cheio de dívidas, precisando de um emprego que ninguém mais queria. O cemitério fica no coração de São Paulo, na Rua da Consolação, rodeado por prédios altos e o barulho constante da cidade. Mas ali dentro é como se o mundo lá fora desaparecesse. Os portões de ferro forjado, com aquelas volutas que parecem garras estendidas, rangem ao vento como se estivessem vivos. As alamedas são pavimentadas com pedras irregulares, gastas pelo tempo e pelos passos de visitantes que vêm chorar seus mortos. No começo, eu achava que era só um trabalho. Cavar buracos, colocar caixões, arrumar flores murchas. O lugar é bonito durante o dia, sabe? Tem esculturas famosas, mausoléus de famílias ricas como os Matarazzo, com anjos de mármore que parecem vigiar tudo. As árvores, ciprestes altos e retorcidos, balançam suas folhas como se sussurrassem segredos. O sol filtra pelas copas, criando padrões de luz e sombra que dançam no chão coberto de folhas secas. Mas à medida que o dia vai morrendo, o cemitério muda. As sombras se alongam, engolindo as lápides, e o ar fica mais frio, mesmo no verão paulistano. Eu sentia um cheiro úmido, de terra remexida e algo mais, o podre, como se o solo guardasse memórias que não queriam ser esquecidas. Eu morava em uma casinha nos fundos do cemitério, uma construção velha de tijolos aparentes, com telhado de zinco que batucava na chuva. Era prático, né? Não precisava pegar ônibus lotado todo dia. Mas à noite, quando a cidade quietava, eu ouvia coisas. No início, achava que era o vento. Os galhos das árvores roçando uns nos outros, gatos vadios brigando por comida. Mas com o tempo, comecei a notar padrões. Um sussurro baixo, como vozes distantes conversando em uma língua que eu não entendia. Eu me deitava na cama dura, com o cobertor fino, e tentava ignorar. É a imaginação, João, eu me dizia. Você passa o dia inteiro aqui, rodeado de mortos. Claro que a mente prega peças. Uma noite, em particular, marcou o começo de tudo. Era uma quinta-feira chuvosa, por volta de 1992. Eu tinha acabado de enterrar um velhinho solitário, sem família para chorar. O caixão era simples, de madeira barata, e eu o baixei sozinho no buraco, com a chuva batendo no meu chapéu de palha. O solo estava mole, grudando na pá como se não quisesse soltar. Quando terminei, já era quase meia-noite. Voltei para casa, tirei as botas enlameadas e me sentei à mesa para comer um pão com mortadela.
O rádio chiava uma música antiga, daqueles sambas tristes que falam de saudade. Foi aí que ouvi o primeiro som estranho. Não era o vento, era como unhas raspando em metal. Fraco no começo, vindo da direção do mausoléu antigo, aquele dos imigrantes italianos, com portas de ferro enferrujado. Eu parei de mastigar o pão seco na boca. Deve ser um animal, pensei. Mas o som continuou, ritmado, como se alguém estivesse tentando sair de dentro. Meu coração acelerou um pouco, mas eu era homem feito, né? Peguei a lanterna velha com pilhas fracas e saí para ver. A chuva tinha parado, deixando o ar úmido e cheio de névoa. As alamedas pareciam rios de sombra, com poças refletindo a lua minguante. Caminhei devagar, os pés afundando na grama molhada. Quanto mais me aproximava do mausoléu, mais o som ficava claro. Rasp, rasp, rasp. Parecia vir de dentro, atrás da porta trancada com um cadeado grosso. Eu encostei a orelha no metal frio e, juro por Deus, ouvi um gemido baixo, como de alguém sofrendo. Não era animal, era humano. Ou algo que já foi. Meu instinto era correr, mas a curiosidade ou a burrice me fez ficar. Eu tinha a chave mestra, afinal, era o coveiro. Com as mãos tremendo, abri o cadeado. A porta rangeu ao se abrir, revelando o interior escuro. O cheiro de mofo e decomposição me acertou como um soco. Lá dentro, nichos nas paredes com urnas antigas cobertas de poeira. A lanterna iluminou o chão e vi marcas frescas no metal de uma das urnas baixas. Arranhões, como se unhas tivessem raspado ali recentemente. Eu me ajoelhei para ver melhor, o coração batendo na garganta. As marcas eram novas, sem poeira. E então veio o sussurro, bem baixinho no meu ouvido. Me ajude. Eu girei rápido, a lanterna varrendo o escuro. Nada, só sombras dançando. Meu suor escorria frio pela espinha. Quem tá aí? Gritei, a voz ecoando nas paredes. Silêncio, mas eu sentia olhos me observando, invisíveis, famintos. Voltei para casa correndo, trancando a porta como se isso fizesse diferença. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na cama com a luz acesa, ouvindo a chuva voltar. No dia seguinte, contei para o seu Manuel, o administrador do cemitério, um homem velho com um bigode branco e olhos cansados. Ele riu, batendo no meu ombro. Ah, João, todo coveiro ouve coisas aqui. É o vento, os ratos. O Consolação é antigo, cheio de histórias. Dizem que tem almas penadas, espíritos de escravos enterrados sem nome ou daqueles que morreram na Revolução de 32. Mas é lenda, rapaz. Não liga. Eu tentei não ligar. Continuei o trabalho, cavando mais sepulturas, limpando lápides, mas os sussurros não pararam. Eles vinham à noite, sempre depois da meia-noite. Às vezes, era um choro distante, como de uma criança perdida. Outras, risadas abafadas, ecoando entre as árvores. Eu comecei a notar padrões. Os sons eram mais fortes perto de certas áreas. O setor dos artistas, onde está enterrada a Tarsila do Amaral, com suas esculturas modernas que parecem distorcidas ao luar. Ou o Muro dos Fundos, onde lendas dizem que foram sepultados vítimas da peste, sem cerimônia. Uma vez, durante um enterro diurno, eu vi algo que me deixou inquieto. Era uma família rica, enterrando a matriarca. O caixão era luxuoso, de mogno polido. Enquanto baixávamos, uma das filhas, uma mulher de uns 40 anos, pálida como cera, murmurou: "Mamãe sempre disse que não queria ficar aqui, que o cemitério sussurra segredos." Eu fingi não ouvir, mas aquilo grudou na minha mente. Depois do enterro, fiquei sozinho arrumando a terra. O sol se pondo tingia tudo de laranja, mas o ar já esfriava. Foi quando ouvi o sussurro novamente. Segredos, segredos enterrados. Comecei a pesquisar nas horas vagas. E à biblioteca municipal, folheando livros velhos sobre a história de São Paulo. Descobri que o Cemitério da Consolação foi inaugurado em 1858, o primeiro público da cidade. Lá estão enterrados presidentes, artistas, milionários. Mas também há histórias sombrias, suicidas, criminosos, vítimas de epidemias. Uma lenda urbana fala da Dama de Branco, uma mulher que morreu de parto e vaga à noite procurando o filho perdido. Outra,
sobre um coveiro antigo que enlouqueceu, dizendo que os mortos falavam com ele. Eu ria disso durante o dia, mas à noite, na minha casinha, com o vento batendo nas janelas, eu me perguntava se não era verdade. Os indícios foram se acumulando devagar, como gotas de chuva antes da tempestade. Uma noite, eu estava patrulhando as alamedas com minha lanterna, verificando se tudo estava trancado. O cemitério fecha às 17 horas, mas eu ficava até tarde. Ouvi passos atrás de mim, leves, como pés descalços na grama. Virei-me, mas nada, só o vento agitando as folhas. Continuei andando, mas os passos voltaram mais próximos. Meu pescoço arrepiou. Quem é? Não chamei. Silêncio. Então um riso baixo, feminino, ecoou. Corri para o portão principal, o coração disparado. Dias depois veio o pior. Era uma madrugada de lua cheia, o céu claro iluminando as lápides como fantasmas brancos. Eu não conseguia dormir. Os sussurros estavam altos demais aquela noite. Levantei-me, vesti o casaco velho e saí com a pá na mão. Por proteção, acho. Caminhei até o centro do cemitério, onde fica a capela gótica, com vitrais quebrados que deixam entrar raios de luar. Lá ouvi o som novamente, unhas raspando, mas agora acompanhado de um choro gutural inumano. Aproximei-me de uma sepultura antiga, de 1890, com uma cruz inclinada. A terra estava remexida, como se alguém tivesse cavado recentemente. Mas eu não tinha enterrado ninguém ali. Com o coração na boca, comecei a cavar. A pá afundava fácil, o solo solto. Depois de uns minutos, bati em algo duro. Não era caixão. Era uma caixa de metal enferrujada, com inscrições em latim. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, papéis amarelados, diários de um padre antigo que trabalhava no cemitério. Ele descrevia visões. Almas presas, amaldiçoadas por pecados não confessados. Dizia que o cemitério era construído sobre um antigo cemitério indígena, onde rituais sombrios aconteceram. E o pior, eles sussurram para serem libertos, mas libertá-los significa abrir as portas do inferno. Enquanto lia, à luz da lanterna, os sussurros cresceram. Agora eram vozes claras. Libere-nos, João, libere-nos, meu nome. Como sabiam meu nome? Larguei a caixa e corri, mas tropecei em uma raiz. Caí de cara na terra úmida. Ao me virar, vi sombras se movendo entre as lápides. Formas vagas, como silhuetas de pessoas, estendendo mãos ossudas. Um grito inumano ecoou, rasgando a noite, como se o cemitério inteiro acordasse. Levantei-me e fugi para casa, trancando tudo. Passei a noite encolhido, rezando orações que mal lembrava. No dia seguinte, enterrei a caixa de volta, mas os sussurros não pararam. Eles se tornaram pessoais. Ouvi nomes de parentes meus mortos, segredos que só eu sabia. Uma noite ouvi a voz da minha mãe, falecida há anos. João, por que me deixou sozinha? Chorei como criança, o medo me consumindo por dentro. O clímax veio em uma noite de tempestade, uns meses depois. Raios iluminavam o céu, trovões abafando os sussurros. Ou assim pensei. Eu estava na casinha, a chuva batendo forte no telhado. De repente, batidas na porta. Fortes, insistentes. Quem é? Gritei. Nenhuma resposta, só mais batidas. Abri uma fresta, a lanterna na mão, nada. Mas quando fechei, ouvi arranhões na madeira como unhas afiadas. Entre, João, entre no cemitério eterno. Não aguentei mais. Peguei a pá e saí na chuva enlouquecido. Caminhei até a sepultura onde encontrei a caixa. Comecei a cavar furiosamente, a água enchendo o buraco. Vão embora! Gritava. Deixem-me em paz. Cavava mais fundo, a lama grudando em mim. Então a pá bateu em algo, não a caixa. Ossos, um esqueleto humano, mas não no lugar certo. Ele se moveu, juro, os dedos ossudos se fecharam na pá. Um grito escapou da minha garganta, misturando-se ao trovão. Sombras se ergueram ao meu redor, vozes gritando em uníssono, junte-se a nós. Corri como nunca, escorregando na lama até o portão. Saí do cemitério e nunca mais voltei. Demiti-me no dia seguinte, mudei para o interior. Mas os sussurros,
Às vezes, em noites quietas, eu ainda os ouço. Fracos, distantes, chamando meu nome. E você? Já visitou o cemitério da Consolação à noite? Ouça com atenção. Talvez eles sussurrem para você também. Ou talvez eles já estejam sussurrando.